Olá, quarto ano. Hoje estamos aqui, terça-feira, dia 23 de fevereiro, para nossa aula de geografia. E hoje nós vamos iniciar o uso do livro, tá? Vamos estrear o nosso livro, né, de geografia. O assunto de hoje, a gente já falou. Vocês têm um pouco de conhecimento sobre ele, porque a gente sempre estuda, né, a gente já viu várias vezes, na disciplina de História. Ele tem um pouco a ver com a história, tá? Então, vocês vão pegar o livro e vão colocar na página 6, tá certo? O conteúdo do livro é o povo brasileiro. Mas quando a gente fala assim, o povo brasileiro, a gente se lembra de quais pessoas? A gente se lembra logo de quem? Né? O nosso país, ele tem, né, pessoas bem diferentes. Se a gente, por exemplo, está andando na rua, a gente vai ver que tem pessoas com cabelos diferentes, tons de pele diferentes, os olhos, né, o formato dos olhos diferentes. Tem pessoas em um determinado local que tem um tipo de cultura. Tem, se a gente for para outra região, a gente vai ver que tem outras pessoas que têm outros tipos de cultura. Mas por que será que existem tantas pessoas diferentes e existem tantas culturas diferentes em nosso país? A gente tem, né, uma diversidade na cultura em que? Nas danças, por exemplo, na, na questão das vestes, né? Tem pessoas que se vestem de um jeito, outras pessoas se vestem de outros. Nós temos também, por exemplo, nas festas, né, as festas populares, por exemplo, o carnaval. O carnaval, ele aqui em Pernambuco, ele é comemorado de um jeito. Se você for lá para São Paulo, para o Rio de Janeiro, que foi até o que vocês viram na aula de história, já é comemorado de uma outra forma. Se você for para Salvador, é outra forma. Mas por que será que uma festa só tem tantas coisas diferentes? Por que será que num único país a gente tem várias formas de cultura? São muitas danças, até na culinária. Né? Se você, aqui no Nordeste, se você for para aqui, por exemplo, nós comemos o quê? Cuscuz, tapioca, macaxeira com carne de sol, são os pratos típicos daqui da nossa região, cocada, né? Se você for para outros locais, você já vai ver outros pratos típicos. E isso acontece porque nós, aqui no Brasil, fomos colonizados pelos portugueses, mas vieram muitos imigrantes para o nosso país. Por isso que a gente tem uma diversidade tão grande de pessoas. Né? Por exemplo, aí nós temos assim o povo brasileiro. Então, essa tela de abertura, vocês estão vendo a bandeira do Brasil e estão vendo diferentes mãos aí, diferentes cores. Né? Então, isso quer dizer o quê? A quantidade, né, de pessoas diferentes que nós temos, certo? Inclusive, até as religiões também, temos vários tipos de religiões em nosso país. Né? O português, os portugueses, eles trouxeram a religião católica, mas hoje em dia são várias religiões existentes em nosso país. E a gente diz que toda essa diferença, né, é uma miscigenação. Miscigenação é mistura de raças, de costumes, de tipos físicos. Então, é por isso que você pode ver, por exemplo, uma pessoa de um determinado tom de pele com o cabelo liso,
outra com aquele mesmo tom de pele, com o cabelo mais cacheado. Então, tudo isso aí é por conta dessa mistura. E aqui no Brasil, como se deu essa mistura? Teve índio, no caso, tiveram pessoas indígenas, né, que se casaram com africanos, tiveram indígenas que se casaram com portugueses, portugueses que se casaram com africanos, então foi tendo essa mistura, né? Foram nascendo os filhos, e aí nós temos essa riqueza tão grande que é essa miscigenação, né? E aqui nós estamos vendo nessa imagem, né, pessoas bem diferentes, certo? E não é. Isso aí são as etnias diferentes, certo? Se você colocar lá na página 6, você vai ver aí a primeira palavrinha vermelha falando sobre etnia. Etnia é, portanto, um grupo de pessoas homogêneas em suas características físicas e culturais. Então, etnia, por exemplo, temos a etnia branca, né, que são aquelas pessoas que elas são mais parecidas. Temos a etnia dos negros, né? Temos a etnia do indígena, tá? E vocês encontram lá embaixo no livro 3 imagens que são dos principais grupos que formaram a população brasileira. Então, foi através desses 3 grupos que a gente vai falar agora que tudo começou. Que começou essa riqueza, essa variedade. Por exemplo, o indígena. O indígena, a gente sabe que eram as pessoas que habitavam o nosso país, eles já estavam aqui, né? Então, tem muitas coisas que nós herdamos dos indígenas também. Por exemplo, eles tinham como principal alimento, a gente já viu isso na aula de história, que eles tinham como principal alimento a mandioca. E hoje em dia, né, nem todo mundo gosta, claro, mas a mandioca faz parte da alimentação dos brasileiros. Né? Dormir em redes. Quem é que não gosta? Muitas pessoas gostam, né, de dormir em redes, né? Isso é um hábito também que os indígenas tinham e a gente herdou também. Comer alguns tipos de animais, algumas frutas. Então, isso aí eram os costumes que esses indígenas tinham. Né? Então, eles já estavam aqui, mas até então, no Brasil só existia indígena, né? Porque quando eles se casavam, entre eles, né, os índios lá, então nasciam os filhos desses índios. Depois, a gente já viu isso em história também, que chegou, os portugueses chegaram para o nosso país, eles vieram pelo mar, a primeira região do Brasil, né, onde eles desembarcaram, foi aqui na região Nordeste. Eles chegaram aqui, né, viram que o Brasil tinha muitas riquezas, inclusive eles se assustaram até com a questão de como os indígenas viviam, né, porque os portugueses, se a gente for observar as fotos antigamente, a gente vai ver que eles se vestiam até demais, né? Eles usavam muitas roupas. E quando eles chegaram aqui, eles encontraram os índios, né, com penas cobrindo o corpo, né, com coisas que eles achavam até na floresta também. Então, isso aí fez com que eles também se espantassem um pouco, né? Mas, como eu até já havia dito, os índios, eles não usavam roupas, não era porque os índios eram sem vergonhas, não. Eles não faziam isso por maldade, né? Inclusive eles começaram a usar, né, mais roupas. Nós usamos roupas hoje em dia por conta dos portugueses, porque os portugueses achavam um absurdo, né, achavam uma pouca vergonha as pessoas ficarem sem roupas. Então, foi através disso, né, não existia religião também no Brasil, então eles obrigaram os indígenas
a praticar a religião católica. A gente já falou que os índios, eles não tinham religião, eles acreditavam em seres da natureza. Eles acreditavam, por exemplo, que o sol, ele era um tipo de um deus, né, que inclusive eles tinham os nomes que eles chamavam de seres da natureza, em Tupi, que o trovão era outro tipo de deus, que existia o protetor nas florestas, enfim, eles tinham uma crença totalmente diferente. Né? Então, os portugueses chegaram aqui e impuseram que eles virassem católicos e que eles falassem português. Né? Os índios falavam tupi. Né? Então, muitas vezes, quando os portugueses falavam com os índios, era difícil para eles entenderem, né? Porque era tudo, né, fora da linguagem deles. O branco, né? O branco, quem era o branco? Quem é o branco? O colonizador, que é chamado de português. Tem alguns livros também que trazem como europeus, né? Os brancos também. Por quê? Portugal é um país da Europa e os portugueses foi quem chegaram aqui, né? Eles vieram para o nosso país. A gente sabe que eles exploraram bastante, né? Exploraram para o Brasil, que a gente já falou isso várias vezes. A Mata Atlântica tinha muito pau-brasil, então eles saíram devastando, porque era uma madeira muito boa. Tinha uma tinta muito boa também, então eles viram que eles podiam se lucrar disso e eles foram explorar. Outra coisa também, né? Nós tomamos banho todos os dias por conta dos indígenas. Os portugueses não tinham o hábito de tomar banho não, viu? Todos não sabiam disso. Agora, os índios, eles tomavam banho de rio, né? Hoje em dia, as pessoas tomam banho de chuveiro, de banheiro, na banheira, né? Aí depende de como seja o banheiro de cada pessoa, né? Então, os portugueses, eles vieram, né? E hoje em dia, a gente fala a língua portuguesa, né? Nosso idioma é o português, justamente por conta deles. Porque se eles não tivessem vindo para cá, se nós não tivéssemos sido também colonizados por nenhum outro povo, a gente estaria falando tupi, né? Que era a linguagem que os índios utilizavam. Então, eles exploraram para o Brasil, exploraram o ouro, exploraram várias riquezas no nosso país. E, infelizmente, teve esse lado ruim, né? Eles trouxeram essa questão da exploração. Eles trouxeram uma religião para o nosso país. Eles fizeram com que as pessoas se vestissem, né? No caso, os indígenas, e isso foi passando. Tanto é que hoje em dia nós usamos as nossas roupas. E o negro é um povo que contribuiu muito para a cultura do nosso país. Por exemplo, a gente gosta de carnaval, certo? O carnaval, quem trouxe para o Brasil foram os portugueses. Mas aqui em Pernambuco tem muitos ritmos, que inclusive nós gostamos, que foram e fazem parte da cultura africana. Algumas danças, né? Como, por exemplo, o afoxé, o maracatu, que a gente viu na aula de história. Então, eles trouxeram muitas contribuições. A feijoada. A feijoada é um prato típico daqui do Brasil. Hoje em dia, a gente come feijoada, a gente acha muito bom. Mas vocês sabiam como foi que essa feijoada, como essa feijoada ela era feita há muito tempo? Quando os escravos trabalhavam, né, aqui no Brasil, então o que é que eles faziam? A gente sabe que os negros, eles foram trazidos, forçados da África para trabalharem aqui sem direito nenhum, né? Então, o que era que eles faziam para poderem se alimentar? Eles
pegavam feijão, e lá na Casa Grande, os senhores de engenho, né, eles tinham muitas posses, tinham bastante dinheiro, então eles utilizavam as melhores partes da carne, usavam filé da carne assim. Então, restos de carnes de porco, como por exemplo, orelhas, rabo, eles misturavam com feijão para poder comer. Hoje em dia, a gente, claro, come a feijoada, tem carne de porco, mas não é daquele jeito, né? Que era antigamente, né? É bem diferente. O tipo da carne do porco que é utilizada hoje na feijoada são as partes melhores, né? Então foi assim que começou. Então é um prato típico que foi herança africana, né? Foi herança negra em nosso país e é um prato muito apreciado. Outra coisa também, né? Essas roupas estampadas, né? Bem coloridas, bem bonitas, também isso foi uma herança africana também, né? Esses colares bem bonitos, alguns estilos de brincos grandes, né? Que muitas pessoas usam. Então, tudo isso aí foi herança desses povos. E se a gente for observar, na página 7, ó, na página 7 a gente tem assim, lá em cima, tem um nomezinho vermelho, aí tem um parágrafo, né, que faz parte desse nomezinho vermelho, tem assim, nossa miscigenação é tão grande que o sociólogo Gilberto Freire nos classificou como uma meta-raça, um povo misturado pelo cruzamento de muitos povos. Então, a gente tem aí em cima, né, a junção e qual foi o resultado. O branco com o indígena resultou o quê? Mameluco. O branco com o africano, afrodescendente. E o africano com o indígena, cafuso. Né? E além disso, lá embaixo, a gente tem o amarelo. Amarelo são os descendentes japoneses, né? No caso, são os filhos e os netos de japoneses, né? Que são chamados de Nisei e Sansei, tá? Então, esse povo amarelo, eles têm uma característica que é o quê? Ele tem os olhos amendoados, formato de amêndoas, assim, né? Cabelos lisos e pele alva. Quando a gente diz pele alva, o significado de alva é clara, certo? Então, a gente tá vendo aí um menininho japonês lá no finalzinho da página 7, né? E quando Gilberto Freire disse assim, vários povos, aí você deve estar se perguntando, né? Mas como vários povos, se a gente só viu o indígena, o africano e o português. Depois desses três povos, né, que eles são a base da nossa sociedade, da formação da nossa sociedade, vieram os imigrantes. Os imigrantes, eles vieram para cá para poderem trabalhar, né, na cafeicultura. Né? Chegou uma época aqui no nosso país, a produção de café estava dando muito lucro, então muitos vieram trabalhar aqui. Então, se a gente for ver, olha, vieram italianos, espanhóis, holandeses, franceses, japoneses, coreanos, italianos. Olha, foi tanta gente que veio para cá. Que é por isso que a gente olha e diz assim, essa pessoa ela deve ser descendente de italiano, essa pessoa deve ser descendente de espanhol. Vieram alemãos para cá, então foi muita gente que veio na época da imigração para o nosso país. Então já tinham esses três povos aí, né? O indígena, o negro e o branco, que eles foram casando, foram tendo filhos,
Então, depois ainda vieram os imigrantes, alguns imigrantes se casaram aqui no Brasil também, então tiveram filhos, tudo. Então, é por isso que a gente é um povo tão rico nessa diversidade toda, né? Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer país ter a riqueza que o Brasil tem, né? E isso nos torna um povo assim, né? Que a gente olha e fica, eu mesmo, eu acho lindo, né? Quando eu vejo assim, eu digo, olha, fulano tem as características de tal povo com a de tal povo. Então isso é muito bonito, né? Tem algumas regiões, claro, se você viajar lá para a região sul, você vai ver que lá tem muitos descendentes, tem descendente de alemão, né? Aqui no Nordeste tem uma grande mistura, tem vários povos aqui, né? Então isso é o que nos faz ser tão rico também culturalmente. É por isso que uma mesma festa, como eu havia falado, pode ser comemorada de várias formas em nosso país. Até a questão da religião. Por exemplo, aqui no Nordeste, a religião católica, ela tem alguns tipos de comemorações. Se a gente for lá para a região norte, eles têm os costumes da religião católica, mas eles têm sempre outra coisa diferente. Se for na região sudeste, na região sul, então, é essa riqueza que a mesma coisa tem as suas semelhanças, né, aquilo que é parecido, e tem as suas, aquilo que é diferente, né, tem as suas diferenças. Então, é isso que nos torna tão ricos culturalmente, certo? Então, agora, nós vamos fazer a página 8, tá? Página 8, nós temos assim: o que significa etnia? Etnia é um grupo de quê que tem lá no textinho? É um grupo de pessoas homogêneas em suas características físicas e culturais, né? Grupo de pessoas homogêneas em suas características físicas e culturais. Segundo quesito, quais são as características físicas que permitem o agrupamento das pessoas formando os grupos étnicos? Quais são aquelas semelhanças que as pessoas têm? A cor de quê? A cor da pele, a forma, né, ou o formato de quê, ó? Dos olhos, o tipo de cabelo, o tipo físico e etc. Né? São várias coisas que nos, né, que faz com que as pessoas elas sejam agrupadas por grupos étnicos, né, por etnias, por povos. Não se preocupe que daqui a pouco eu boto a correção aí no vídeo, caso você não tenha conseguido pegar as palavras, tá certo? Terceiro, explique o que é miscigenação. Miscigenação é mistura de quê? Misturas de povos, tipos físicos e costumes diferentes. Mistura de povos, tipos físicos e costumes diferentes, tá? Quarto quesito está muito fácil. Quais foram os primeiros formadores do povo brasileiro? Aqueles três grupos que foram a base. Foram quem? O indígena, o branco e o negro. O indígena, o branco e o negro, certo? Você pode colocar o indígena, o português e o africano também, tá? Tem alguns livros que também trazem assim, certo?
Olha aí a correção, né, até o terceiro. O restante a gente vai fazer agora para poder terminar, né? No outro slide está o restante da correção, tá? Quinto, dê um nome para os cruzamentos de negro com indígena. O negro com indígena, ele formou o cafuso. Cafuso, tá certo? E o outro, branco com indígena. O branco com indígena, ele virou mameluco ou caboclo. Mameluco ou caboclo, tá? E o terceiro, negro com branco, formou o afrodescendente, né? Afrodescendentes são os descendentes, né, dos africanos, também são assim são chamados. E o sexto quesito é para a gente responder, né, de acordo com a etnia amarela, que são aqueles grupos de pessoas que são descendentes de japoneses. Então, quais são as características físicas mais destacadas desse povo? O povo que é considerado amarelo é o quê? Como é o cabelo deles? Cabelo liso. A pele, ela é o que nós vimos? A pele clara, ou pele alva, como você queira escrever. E olhos amendoados, certo? São as principais características, né, que diferem esses povos de outros. Letra B. Qual é o significado de Sansei e Nisei? Você pode botar, respectivamente, neto e filho de japoneses que moram no Brasil há muitos anos e se casaram com brasileiros, respectivamente, neto e filho de japoneses que moram no Brasil há muitos anos e se casaram com brasileiros ou brasileiras, né? Então, olha aí a correção, tá? Você pode pausar para poder fazer a correção, tá certo? Vocês conhecem o sistema, né? Diz a questão não está pausando. E hoje a gente fica por aqui, ó. Beijão para todos vocês e espero vocês no nosso próximo vídeo.